Ô, Breno, onde você não- busca essas Eu- atualizações, eu- cara? É muita coisa, mano. Essa é a pergunta Qual que é a sua do fonte milhão. de conhecimento, assim? Hackeou um né? IA, né? sei O lá. IA chega lá, você suga o... Chega lá na casa do cara, tem 10 computadores ligados ali. Não, que é negócio capturando tá informação. igual aquele que rastreia Bitcoin lá. Minerando, Minerando. Você chega tá. aquele monte de computador ligado, que isso? Você tá minerando Bitcoin? Novidades. Não, tô só pegando informação aqui. Não, na verdade, assim, as fontes, elas são, na maioria das vezes, de fora. Infelizmente, a gente tem esse problema, quando eu falo das grandes massas brasileiras nacionais não falarem sobre isso, eu não tô só falando sobre televisão. Eu tô falando também das grandes fontes de conhecimento de jornais, de plataformas. Hoje a gente tem, sim, certos locais, portais que são de relevância, e são gigantescos, às vezes a nível da América Latina, pegam até alguns países da Europa por conta dessa possibilidade de alcançar as pessoas. A nossa língua acaba dificultando um pouco, porque não são tantos países que falam a mesma língua, mas por conta disso eu busco sempre por temas específicos e tópicos dentro de certos segmentos. Então, vamos, por exemplo, o segmento da saúde. Então, dentro dessa área específica do segmento da saúde, com inteligência artificial, eu vou buscar, né, em plataformas de fora, em jornais de fora, as atualizações que vão chegando, né, ao longo do tempo e tentando sempre me manter atualizado. Claro que piscou, a cada segundo que a gente está falando aqui, tem milhões de pessoas pesquisando e aprimorando tecnologias, sistemas, produtos e afins. Mas essa busca, ela vem muito de fora, e sim para depois uma abrasileirada, porque eu sempre tento valorizar ao máximo os projetos nacionais. A gente tem hoje projetos nacionais que são reconhecidos internacionalmente e que você acha com muita dificuldade em plataformas nacionais. Porque realmente há uma falta de comunicação. Aí você pega, por exemplo, o desenvolvedor ele não conhece do meio de marketing, ou ele não conhece sobre outros aspectos de posicionamento. E isso influencia como esse cara vai ser reconhecido, como essa informação vai chegar para mais e mais pessoas. Pra você ter uma ideia, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje já tem um sistema nacional para você utilizar as folhas de bananeira para você clarear o cabelo de pessoas que queiram deixar o cabelo oxigenado, né, sem cor, então loiro. Tipo aquele nevou. Exatamente, Nevou para o com cabelo folha, masculino. Com a folha de bananeira? Com a folha de bananeira, ou com cabelo masculino ou com cabelo feminino, não faz diferença. Mas quando você vai fazer esse clareamento já é possível. Isso foi desenvolvido por um cearense, o Josué Neto, um cara pegou e percebeu que ele utilizava muito o papel alumínio, né, e o papel que é mesmo feito para aquele tipo de uso, né, para fazer o clareamento, e ao mesmo tempo aquele papel ficava totalmente contaminado, né, porque é produto químico para fazer o clareamento, e depois o descarte ele era complicado, ele tinha que gastar bastante com isso. E ele começou a ver que tinha uma região lá do sogro dele que ele produzia muita banana. E que as folhas de bananeira ninguém come. Para que serve a folha de bananeira? Os indígenas usam para fazer comida, né? Para cozinhar, para embrulhar alimentos. Isso é muito comum nas culturas originárias, dos povos originários. Mas dessa maneira, assim, não há mais muito outro uso para as folhas de bananeira. E elas também têm uma duração, né? Um tempo de vida ali para elas ficarem verdes e em condições de poucas horas. Então ele falou, cara, eu vou testar e vou ver se funciona. E ele percebeu que as folhas de bananeira, elas podem não só ser utilizadas para isso, então efetivamente o cabelo vem o produto químico e ele embrulha com a folha de bananeira verde, e elas fazem com que o cabelo não escorregue, elas liberam algumas substâncias naturais que fazem com que o cabelo fique mais nutrido. Caramba. Então, e trazem um resultado mais natural ainda para aquele tipo de clareamento, para que o cabelo feminino fique loiro ou masculino, não importa, mas uma inovação olhando para pequenos detalhes, né, elementos que eram descartados e que não tinham uma aplicação até aquele momento. E nacional. Então quando você vê tudo isso, né, esse cara já apareceu em alguns portais, sim, porque isso acabou ficando famoso, ele divulgou um vídeo e alcançou bastante gente, mas eu acho que poderia se tornar, assim, um baita de um case a nível nacional, mundial, eventualmente, para prêmios de inovação e para fazer com que esse cara efetivamente vá contribuir com muito mais do que ele pode contribuir, né, para esse segmento da beleza, desses altos cuidados com o cabelo e afins. Então, você vê, né, como eu falo, é difícil às vezes a gente saber de coisas que acontecem e que, infelizmente, as mídias, elas
não vou dizer que não é uma censura, não posso falar isso, mas elas preferem dar mais espaço para várias outras coisas, e eu acho que isso impacta diretamente nas gerações. Como que as gerações que estão se desenvolvendo, que já são gerações que lidam com tecnologia no dia a dia, porém tem uma cobrança já automática do meio muito maior, até mesmo por toda essa mudança geracional que é complexa, como que elas podem também buscar inspiração no Brasil e fora, se a gente tem as maiores referências das massas maiores, né? O que é mais consumido pela massa é a televisão. Falta estímulos, né, cara? Cara, E programas muito sensacionalistas também. Eu acho que esse é um grande ponto também, cara. Mas é muito louco você falar, uma pessoa no Ceará, sabe, não é um grupo de pesquisa, não é um laboratório, não tá envolvido vários pesquisadores, profissionais. Uma pessoa foi lá e descobriu uma parada, velho. É muito louco. Muito louco porque a gente não imagina. E é por observação, né? Isso é inovação observacional. É um método criar. Científico, né? Ele usou todos os métodos científicos sem saber, talvez sem saber, né? Sem dúvida. Mas de forma muito simples mesmo, observando, né? Uhum. Porque realmente a grande maioria das novas rodas que são criadas, elas são baseadas na observação. Puramente. A roda já existe, né? Você só precisa melhorar essa roda, né? Quem veio aqui que falou sobre isso? Falou, cara, você não precisa inventar a roda. Você pode melhorar a roda. E isso já é uma mudança extremamente benéfica. Se você muda, sei lá, um sistema de tratamento, o anticoncepcional já existe. Você não precisa, vou melhorar isso, vou mudar o jeito de usar o anticoncepcional. Sim, já foi uma melhora do caramba, né? Não precisa de muita coisa. Dentro das universidades, você consegue acompanhar também? Cara, eu acho que assim, com certeza é um dos pontos muito relevantes que eu tento tomar, porque as universidades públicas As brasileiras nós estamos falando. Exatamente, né? nas brasileiras, as nacionais. Quando a gente fala de universidade pública nas mídias sociais, é muito louco, porque aparece muita gente falando, balbúrdia, são só os encostados. Isso é muito comum, não tô brincando não, assim, é uma coisa que é um comentário extremamente recorrente. Mas é um comentário de quem não vive a de realidade. Quem não vive, totalmente, estão totalmente desconexos. Totalmente desconexos. Eu estive dentro de uma universidade de física e vi ali, era todo dia, os caras estavam fazendo muito trabalho foda. Muita pesquisa foda. Não, com certeza. Foi esses dias agora que você viu isso? 2005. Talvez tenha mudado a realidade. Mas era não sei. Mas muito competentes. Você tem toda a razão. Assim, a grande força nacional, se você for pegar em toda a estruturação mais parruda, assim, de científica, vem das universidades públicas. Isso é um comentário totalmente equivocado, totalmente elitista e que restringe certas pessoas, que simplesmente fala, não, você não faz parte desse grupo, sendo que é totalmente diferente. Eu vou dar 2 exemplos, mas antes eu queria aproveitar o que você falou sobre a roda, né? Eu falo bastante disso em palestras. Uma das minhas palestras é reinventando a roda, ela pode ser quadrada assim. Porque assim, quando a gente fala sobre roda, é aquilo que roda, o próprio nome ou verbo já diz, rodar, né? Vem de rodar. E a gente entende rodar como aquilo que desliza e num formato cilíndrico, né? Ou num formato circular. Mas é justamente essa quebra de paradigma que eu tento trazer para essa palestra, para essa abordagem, porque existe uma maneira de você fazer a roda quadrada. E eu mostro exatamente um case do The Kill, que é um canal de fora, né? Que eles fazem exatamente isso, tentar quebrar as coisas que as pessoas conhecem como padrões. Como que a roda pode andar sendo quadrada? Eles desenvolveram uma roda, efetivamente, né, um aro, e que esse aro, ao invés dele rodar, ele anda por meio de esteiras, como se fosse esteiras de um tanque de guerra. Ela continua tendo o efeito de uma roda. Portanto, ela foi chamada de roda quadrada. Justamente por ela fazer exatamente o que a roda faz, na posição da roda, com um shape de uma roda, porém com as arestas aparadas. É uma bicicleta dessa, cara. É isso, é uma bicicleta. Nesse caso eles utilizaram para o desenvolvimento de uma bicicleta. Ela é útil? Não. Ela vai trazer benefícios para as pessoas? Também não. Mas a roda pode ser quadrada. Esse é o ponto principal, é vir com um paradigma e você mostrar que nem tudo que as pessoas veem como uma regra universal necessariamente é daquela maneira. Então, quando eu vou para o meio de palestras, eventos, que também é uma abordagem que eu trago para as pessoas e no meio de comunicação,
esse é meu maior objetivo, é comprovar que cada um dos espectadores, cada uma das pessoas que estão envolvidas ali naquele evento, naquela troca, elas têm certos paradigmas que são criados exclusivamente pela forma de pensar que a sociedade nos ensinou, sendo que essa não é uma forma tão direta. Vou te dar um exemplo que eu também dou muito nas minhas palestras. Quando a gente come, todo mundo que come milho, depois você vai no banheiro, o que acontece com o milho? Ele tá lá, a casca dele tá lá. Tá. Então por isso que eu falo, ali tem algum material que já é estudado, claro, o milho já é utilizado para plástico, ele já é utilizado para vários caminhos, mas é material super ultra resistente. E ele é material natural. Grande parte das invenções que tem a ver com materiais orgânicos, biodegradáveis, diversos componentes que foram criados dessa maneira, foram também por caráter de observação. Eu gosto de dar um exemplo de um grupo de estudantes que eles perceberam que tinha uma quantidade absurda de cascas de crustáceos que elas eram descartadas na Europa, porque o pessoal consome muito crustáceo e a casca, ela é rígida. Né? Você vai comer uma lagosta, você não consegue comer a casca. Você vai comer um caranguejo, você não consegue comer a casca, porque não é digerido. E eles começaram a observar, pô, será que não tem algum componente aqui dentro que realmente faça sentido para que ele não seja digerido pelo nosso corpo? E nesse estudo eles perceberam que tinha um elemento chamado chitin, mais conhecido em português como quetina, que é um dos elementos presentes em várias partes, inclusive do nosso corpo, nas unhas. E esse chitin, essa quetina, ela podia ser extraída para se gerar um termoplástico de um material que ia ser descartado. Então, são essas opções que a gente vê assim, que estão no nosso dia a dia. Todo mundo come milho, todo mundo sabe que o milho é comido e a casca do milho sai na hora de você sair do trono. É padrão. Dá pra fazer uma parada mega resistente. Exatamente. Então, dessa mesma ótica, a gente pode olhar para cada uma das coisas que vão estando ao nosso entorno, e normalmente essas coisas têm sim uma correlação com elementos orgânicos, lixos orgânicos, e que podem ter uma outra funcionalidade. Então é essa a minha provocação sempre para as pessoas. Cara, com certeza, se você talvez já tivesse visto que a roda pode ser quadrada, talvez você não tinha visto pela perspectiva do milho. Talvez você não tenha visto pela perspectiva de várias outras que eu posso citar. Então, é esse caráter de tentar levar um pouco de transformação para a cabeça de cada um que está assistindo, de quem está se interessando por aquilo. E esse é um dos papéis que eu tento ter, assim, quando a gente vai para falar com os outros, né, no meio de comunicação, de mídia, enfim. É sempre uma das coisas que fica bastante latente.